Lo-Ami. Em toda a extensão do livro em que nós fomos trabalhando, ele começa com 4 negativas. A primeira negativa é o casamento de Oséias, e depois o seu filho Jezreel, que tem a ver com a questão que Deus queria trabalhar, com o que havia sido feito sobre o comando, sobre aquilo que Deus havia pedido, e a pessoa fez muito mais e atrocidades, por isso o nome Jezreel, e o vale de Jezreel também tem a ver com isso, nós estudamos isso. O nome da menina tem a ver também, Lo-Ruhama, que quer dizer que Deus não agiria mais com compaixão com ela, com o povo, devido à infidelidade do povo, distanciamento do povo para com a palavra de Deus e aquilo que Deus queria fazer. E Deus dá a Gomer mais um filho, Lo-Ami, um menino, e ele quer trabalhar essa questão no sentido de que agora não sois mais meu povo, eu não vou mais me compadecer de vocês, eu não vou mais querer ser o seu Deus, porque vocês quebraram a aliança com esse Deus e não estão vivendo mais aquilo que precisavam viver. E trabalhando todas essas questões, nós chegamos até essa pergunta que eu queria ouvir de vocês, se há uma semelhança nisso ou não. Será que está comparando a uma separação conjugal, onde os benefícios do casamento são suspensos, ou a um divórcio? O que vocês me dizem até aqui, aonde nós estudamos, que tem a questão de Deus trabalhando com o povo? Entendendo o seguinte, queridos, Deus, quando chama Oséias, ele fala através de Oséias, ele usa a boca de Oséias para falar. A partir do versículo 10, depois que ele diz a Oséias tudo aquilo que ele deveria fazer em relação aos nomes dos seus filhos, exortando o povo à infidelidade do povo, a partir do versículo 10, agora não é mais Deus usando a boca do profeta, no sentido Deus falando, mas é o profeta falando a respeito daquilo que Deus havia mostrado para ele. Então são 2 momentos, e aqui a partir do versículo 10 começa exatamente o ministério profético de Oséias. É quando ele começa a falar daquilo que Deus mostra a ele, e ele começa a exortar o povo. Até então o povo estava falando através dele, usando simplesmente a boca de Oséias. E agora Oséias vai trabalhando de uma outra forma, de uma outra conotação, como os outros profetas trabalharam, Deus mostrando a eles e eles executando isso com suas palavras. Então, o versículo 10 e o versículo 11 é muito rico também nessas questões. E o que vocês me dizem em relação a isso? Só lembrando, irmãos, que eu vou acabar 10 minutos antes a aula, ok? Que eu preciso estar na sala dos jovens, que eu preciso estar falando com eles lá, Deus pediu para mim falar com eles. Tá bom? Então, vamos lá. O que vocês me dizem a respeito do que nós estudamos, a respeito dessa analogia do casamento? O que acontece? Vimos até aqui a infidelidade do povo, isso é nítido. Mas tem a ver com um relacionamento conjugal, como é a analogia que usa? Vamos pensar da seguinte forma, como todo mundo quer falar, então vai tumultuar, né? Então vamos pensar da seguinte forma. O que acontece com uma separação ou um divórcio? Acho que fica melhor nós pensarmos assim. Você está dizendo qual é a diferença? Ou não? Não, assim... O resultado. O resultado, isso. Porque, vamos pensar, o que uma separação ocasiona, né? Um divórcio, seja como for, ocasiona na família. Em primeiro lugar, a família foi constituída e tinha o quê? Um plano. Ninguém vai para um casamento, tipo, eu vou casar por casar, depois eu vejo como é que vai ficar. Não é assim, entendeu? Mesmo vivendo o tempo de pandemia que nós estamos vivendo, mas ninguém se dá em casamento dizendo, se a pandemia acabar, a gente continua assim, não é assim. Então, existe um plano, existe um tempo de se conhecerem, um tempo de planejarem, né? E normalmente você faz o quê? Poxa, eu estou planejando casar agora, para daqui tanto tempo a gente tentar essa situação, daqui tanto tempo isso, para quando chegarmos em tal idade já termos conseguido isso. Então são planos que são feitos, e isso são, de uma certa forma, interrompidos no caso de um divórcio, né? Uma separação, uma coisa assim. Quando você tem um casamento, a ideia é você não separar
principalmente para nós cristãos, casando sabendo que é até a morte, né? Mas por causa da dureza de coração, quando acontece isso, por parte, né, sentimental, a tristeza, né, às vezes rancor, dependendo de muitas coisas, a raiva, ódio, e parte material, né, depende da lei como eles se casaram, porque hoje tem isso, que é total ou não dos bens, né? Mas geralmente divide-se tudo, né? Então há uma divisão também. Então acho que de uma maneira geral causa bastante tristeza. Bastante tristeza. Não deveria, mas causa. Não sei se. Não sei se é isso, mas. Não, nós estamos aqui conjecturando. Vamos lá, só um minuto, Lucas. Tinha o pastor Luiz Carlos, ele também era psicólogo. E ele atendia vários casais, né? Inclusive irmãos em Cristo. E fica muito evidente que um divórcio, né, além de toda essa perda, questão sentimental que envolve, principalmente quando se tem filhos, né, aquilo que faz acontecer com os filhos, normalmente os filhos de um divórcio, sofrem muito, né? E isso daí não é eu que estou dizendo, isso é comprovado. Sim. Que questões de filhos de divórcios, muitos acabam se envolvendo com drogas, homossexualismo. Há uma ligação muito séria em relação à destruição de um lar, de uma família, com as consequências que isso vai acontecer para os filhos e também para a esposa, para o esposo, em relação a essa divisão. Então, uma pergunta que o pastor está trazendo, eu particularmente entendo que há sim uma relação, um comparativo. Obviamente, num momento e numa situação que diferencia, mas porém está trazendo sim ali o estrago que estava fazendo com o povo em relação a essa quebra de aliança com Deus, né? Havia ali um compromisso entre as partes que foi rompido pelo homem, foi rompido pelo povo, e isso certamente trouxe uma série de um monte de consequências que a gente vai ver adiante. E no casamento eu vejo da mesma forma. O plano, o propósito de Deus para o casamento é que de fato seja que até a morte separe. Aí está a chave. É o propósito de Deus. O propósito de Deus muda? Não muda. Muda é as pessoas em relação ao seu relacionamento. Há as consequências do quê? Um cristão que se separa não deveria casar-se de novo. Essa é a verdade. A palavra de Deus é clara nesse sentido. Mas existem situações e situações. Uma pessoa está sendo agredida pelo marido, você não vai dizer, não, depois que você morrer a gente resolve isso. Não. Então existem casos e casos a serem trabalhados. Mas vamos supor, uma separação amigável, se podemos dizer assim, né? Talvez esse termo nem seria o correto. Mas há destruição da parte dos filhos, exatamente, que são os mais prejudicados. A destruição do plano de Deus para aquela família, porque ninguém chega num altar e casei por casar e Deus não estava presente. Deus se faz presente num relacionamento, e principalmente, estamos falando aqui de uma questão cristã, principalmente num relacionamento cristão. Não deu certo, né? Compatibilidade de gênios e uma série de outras coisas e tal, mas e Deus nessa situação? E o propósito de Deus nesse relacionamento? Filhos são propósito de Deus também, e o propósito de Deus para a criação desses filhos, que agora vão ter pais separados e, né, como acontece normalmente para muitos que acham que é normal, se casam-se de novo, se dão em casamento novamente, né, e os filhos, como é que ficam? Então é toda uma situação difícil nessa questão. Mas é permitido, seria biblicamente correto. A lei dos homens ela é muito vaga para isso. Mas na lei da Bíblia o cara separou, ele pode casar de novo, é normal. Lógico, o ser humano ele consegue explicação de várias formas, né? Mas não viveriam os dois em adultério? Sim, então é o que eu estou falando. Não deveriam se dar em casamento. Eu estou falando que isso acontece, mas não deveria se dar em casamento. Porque se a pessoa casa com alguém solteiro, ela faz aquele solteiro adúltero. Então. Entendeu? Então eu não estou falando que é permitido. Não sei como você entendeu a questão. Eu estou falando assim que... Isso é uma questão que eu levantei, não
estou. Ah, tá. Não, a Bíblia é contra essa questão. A Bíblia é contra essa questão. Entendeu? O que eu quis dizer é que entre uma pessoa estar correndo risco de vida e continuar no relacionamento, isso precisa ser ponderado diante de Deus, essa questão. Entendeu? Então, são situações e situações. Talvez esse agressor não tenha que ser trabalhado. Sim, o casamento como um todo tem que ser trabalhado. Mas o problema, sabe qual que é, Marquinhos? É o que eu falei outro dia, não sei se foi no estudo ou pregando. As pessoas só chegam, na questão de um pastor, ela só chega dizendo assim: divorciei. Aí você fala para ela assim: tá, e você quer que eu faça o quê? Porque ela já chegou com a solução dela: eu divorciei. Quando ela deveria chegar: olha, meu casamento está com problema, gostaria que o senhor trabalhasse, vamos trabalhar, vamos andar junto, vamos caminhar. Esse é o propósito da igreja, esse é o papel do pastor. Mas o pastor não tem bola de cristal, não é adivinho. Mesmo se fosse adivinho, não entraria no céu, porque no céu não entra adivinho, certo? Então a pessoa tem que chegar e procurar: olha, eu estou com dificuldade no meu relacionamento, gostaria que fosse trabalhado. Eu sempre tenho trabalhado com a Silvana em vários casais, em várias situações, algumas positivas, outras não, porque a dureza de coração também leva a uma situação. Então um quer, o outro não quer, então existe toda essa situação, entendeu? Mas não que seja permitido, hipótese alguma. Se você, é o que eu sempre falo, você quer separar? É uma decisão sua, eu nunca vou dizer para você separe. Mas a Bíblia diz isso. Reflita sobre a sua vida. Você vai ficar o resto da sua vida separada até que seu marido ou sua esposa venha a falecer? Ah, mas aí também não dá, né, pastor? Foi então que arruma a situação e continue com ele, porque foi ele e ela quem Deus deu a você. O pastor, um grave problema é que as pessoas, inclusive cristãos, mesmo tendo as orientações da palavra de Deus, da questão do desigual, partem por um caminho, por uma opção de ter um relacionamento e chegar até o matrimônio, muitas vezes com essa questão do jugo desigual, sendo até muitas vezes advertida, orientada, exortada por outras pessoas, mas acabam querendo, entre aspas, pagar o preço. E lá na frente, uma série de consequências e tudo mais. E muitas vezes são orientadas a não fazer isso. E é como o povo pode ser orientado constantemente em relação... E caminhando cada vez... Exatamente. Eu lembro o que a Silvana disse para a Aline no dia do casamento dela. Assim, a gente já vinha conversando e tal, e a Aline falava, a Silvana falou assim: no dia do casamento, no altar, se você disser não, eu vou te abraçar e nós vamos matar o leão que tiver que matar, mas a gente vai entender. Agora, se você dizer sim, saiba que você tem que ver com seu marido para sempre. Entendeu? Essa é a verdade. O problema é que as pessoas se dão em casamento: se não der certo, volta para casa. Não. Você saiu para construir sua casa, agora vai viver. Problemas todos nós temos, perrengue todos nós temos, todos os dias às vezes, mas isso são tratados. Então quando nós vamos tratando e não colocando debaixo do tapete, as coisas vão se acertando. Agora quando coloca debaixo do tapete, chega no ponto de me separei, divorciei, então aí já não tem o que você fazer, né? Lucas? Essa parte aí eu entendo que é um problema cultural, né? Que para o mundo é uma normalidade, só que para nós, homens de Deus, que conhecemos a palavra, não pode ser tomado como normal. Nós que temos um conhecimento da palavra de Deus, nós vamos passar para os nossos filhos esses conceitos do que é realmente um casamento. Mas hoje eu vejo que muitas coisas estão sendo ensinadas erradas para as crianças e para os jovens. Hoje, os pais ensinam para as mulheres que elas não precisam de homem, não precisam depender de homem, elas têm que ser independentes, né? Hoje, alguns pais ensinam para os filhos que ele tem que pegar todas as mulheres que ele conseguir, que isso ele vai ter moral na sociedade, né? Então, é um problema cultural que se instalou no mundo, né? E nós, com a inversão de valores que nós estamos percebendo, nós estamos sendo o errado da história, né? E eu acho perfeita essa comparação, né, no livro de Oséias, com o povo e com o relacionamento conjugal. Por quê? Assim como a gente tem conhecimento que faz uma aliança com Deus e com o seu cônjuge perante Deus, mediante testemunhas, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente também está fazendo uma aliança com Jesus Cristo, né? Ali a gente está renegando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, deixando Jesus Cristo viver a nossa vida.
Quando a gente quebra essa aliança, tanto no relacionamento conjugal quanto no relacionamento com Deus, vai vir muito sofrimento. Num casamento, vai vir a dor da separação, a criança, principalmente o homem, crescendo sem a figura masculina do pai, a mulher crescendo sem a figura masculina do pai. Ou seja, ela vai tendo aquela consciência, né? Minha mãe não precisou do marido, por que eu vou precisar do marido? Lá na frente, ela possivelmente também vai se separar. Então, é um problema cultural que está se instalando, e eu vejo como uma perfeita comparação. A igreja que se afasta de Cristo e um casamento que é quebrado essa aliança. São duas questões no que você levantou. A primeira é inversão de valores, entendeu? Hoje é o poste que faz xixi no cachorro, mudou a questão, entendeu? E a outra questão é que quando você quebra uma aliança que Deus fez, você quebrou a aliança com Deus também. E foi Deus que instituiu o casamento. Então a aliança ali onde Deus abençoou o casamento, quando você quebra esse relacionamento com a sua esposa, ou vice-versa, né, esposa com esposo, você quebrou a aliança com Deus. Uma aliança que você fez. Aí você diz, não, mas eu continuo cristão. Pô, legal, mas você quebrou uma aliança. Você está em pecado diante de Deus. Essa é a verdade. E antigamente, nossos pais, até a gente, né, fomos orientados a resolver o problema. Por isso que você vê casamentos aí com 40, 50 anos. Hoje em dia os casamentos não duram 10 anos. Por quê? É o que o senhor falou. Quando começa a ter os conflitos, em vez de eles buscarem a ajuda de uma pessoa sábia, que tem essa companhia de Deus, então, eu não concordo com você, então vamos se separar. E os pais apoiam. Porque é uma coisa é você estar vivendo uma situação e não conseguir enxergar a solução. Outra coisa é você externar isso a uma pessoa que pode te orientar. Porque quando você está no problema, você não consegue ver a solução. Às vezes você está vendo, lendo determinada situação e você não consegue enxergar. Precisa alguém, tipo, olha, você já pensou nisso? Puxa, eu nunca tinha pensado, porque você está focado no problema e não na solução. E qual é o conselho? Exatamente. Você larga, né? Separa, a fila anda e coisa desse tipo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que no princípio não era assim. Muitas pessoas usam o versículo de Mateus 19 dizendo, mas Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração. Mas existe uma vírgula e a continuação mas no princípio não era assim. Então está dizendo que não foi o que Deus instituiu. Entendeu? Deus deixa bem claro, né? Se quiser separar, separa. Mas não casa de novo. Eu não digo para você fazê-lo, mas a palavra de Deus diz isso. Cada um decide por si. Eu acho que indiscutivelmente o divórcio é uma tragédia, né? Que acontece na família e prejudica todo mundo, né? Pai, mãe, filhos, todo mundo, né? Meu irmão costuma dizer que para casar os dois precisam querer, para separar basta um querer, né? Que é o que acontece. E é o que aconteceu aqui, né? Deus queria ter um relacionamento com o povo, mas o povo não queria mais ter um relacionamento com Deus. Então a aliança foi quebrada a partir do momento que uma das partes não quis mais, né? E, então acho que fica muito claro que a nação de Israel se afastou tanto de Deus que passaram a ser estranhos, né? Deus e o povo. E isso às vezes acontece também no casamento. Às vezes o casal se permite se distanciamento tão grande que acabam ficando totalmente indiferentes. Exatamente o que aconteceu na pandemia, né? Quando instaurou-se a pandemia, que as pessoas tinham que ficar confinadas dentro de casa, se estranharam. Por quê? Porque era mais fácil sair para trabalhar, chegar só na hora de dormir, sair no outro dia. Agora, quando tiveram que conviver juntos, já não se conheciam mais, porque não havia essa proximidade, não havia essa cumplicidade de amor e do desejo de um fazer o outro feliz, né? Viviam por simplesmente viver, cumprir tabela, vamos dizer assim. Então deu toda uma questão muito conflitante nisso. E uma vez eu também, de forma online, quando instaurou-se a pandemia, dei uma palestra para o pessoal lá de Mossoró, para a igreja lá de Mossoró, fizemos via Zoom, e uma moça testemunhou depois da palestra dizendo assim, que um dos casais estava com problema quando instaurou-se a pandemia, para estarem juntos, e aí eles conseguiram conversar, e ele disse para ela, para a esposa, e a esposa disse para o marido, eu não te conhecia como eu te conheço hoje. Entendeu? Então, algumas situações foram boas,
outras situações foi o caos, né? Então a gente vê que essa questão é uma questão muito complicada, que o Márcio colocou, que cada um colocou em relação à analogia do casamento. Por isso Deus começa com essa analogia, por isso que Deus começa trabalhando dessa forma. E Ele vai dizer o seguinte: muito provavelmente, apesar da semelhança, o Senhor não estava abandonando os propósitos. Num casamento, o propósito é abandonado, mas Deus não estava abandonando o propósito que Ele tinha sobre aquela questão. Deus é longânimo e Deus faz de tudo. No último filho, Deus faz o quê? Minha paciência se esgotou. Mas não foi a paciência no sentido de não quero mais, o propósito que eu tinha com esse povo eu não quero mais, eu vou destruí-los e vou começar com um novo povo. Não. Deus trabalha toda essa questão. Então Ele vai falar que havia planejado alcançar o povo de Israel, mas estava declarando que a desobediência e a falta de arrependimento deles indicava que o cumprimento desse propósito seria alcançado por meio de retirada da proteção pactual e pela vinda do juízo sobre eles, e não por evitá-los. E não por não querer estar mais perto, não por não querer saber mais desse povo. Deus quer saber desse povo sim, mas só que agora eles vão fazer a duras penas. O que nos lembra isso? Nos lembra, e nós vamos ver a partir do versículo 10, no começo do mundo, Deus deu de tudo para quem? Para Adão e Eva. Eles tinham de tudo para cultivar, mas a desobediência e querer fazer aquilo que não deveria ser feito levou ao pecado, e por isso nós somos pecadores, e todos os que serão gerados daqui por diante serão pecadores, ok? Mas pela desobediência, e nem assim Deus quis evitá-los, tirou-os do jardim do Éden. Tiveram uma outra condição, que é a questão do pecado e passar pelo trabalho. O homem ia trabalhar, mas não ia se fadigar, ia ter alimento com abundância, e agora nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar, nós temos que pagar por esse alimento e uma série de coisas, né? Então Deus está trabalhando essa situação com o povo não de agora, desde o início. Deus está trabalhando essa situação com o povo, e aí Ele vai caminhando nessas outras questões. Então, a mensagem de Oséias lembra a aliança abraâmica e a promessa divina de fazer Abraão e seus descendentes como as estrelas e como a areia da praia. Tal seria o número deles, que é no versículo 10, quando ele diz: porém, o número dos israelitas será como a areia do mar, que não pode ser medida e nem contada. E no lugar onde dizia a eles: não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então Deus não evita, mas Deus a duras penas faz eles entenderem algumas coisas, que mesmo assim também deu-se uma situação difícil para que eles entendessem, porque se eles tivessem entendido naquele tempo, hoje seria diferente. Mas acontece que o homem continua a mesma coisa, com a mesma inclinação para o mal, com a mesma inclinação para fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Em Efésios 6 vai dizer que nós estamos em uma batalha. Quando que nós devemos baixar as guardas? Nunca, porque a batalha é constante. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, até o momento que nós vamos deitar, e durante o período que nós estamos deitados, também o tentador continua tentando as nossas vidas, através de querendo colocar coisa em nossa mente, né? Você vê alguma coisa, ouve alguma coisa, e isso você vai trabalhando aquilo na sua mente. E se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, para você poder transpor, hoje fala-se muito de resiliência, né? Mas uma pessoa só consegue ser resiliente se ela tiver a palavra de Deus no coração, senão ela não consegue transpor tudo aquilo que você ouve, todas as afrontas que você passa no dia a dia, no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, seja eles familiares ou não. Passamos por dificuldades, e você só consegue ser resiliente se você realmente tiver Deus no coração, tiver a palavra de Deus no coração, como o salmista diz, né? No Salmo 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é só dessa forma que a gente vai conseguir viver exatamente. Então o texto de Gênesis aí já fala por si só a questão do que Deus faria com Abraão, e faria dele uma grande nação. A profecia de Oséias não está restrita apenas aos judeus naturais.
É uma mensagem de caráter espiritual e escatológica. Então, se é uma mensagem de caráter espiritual e escatológica, significa o quê? É para nós também? Para nós também. Significa que tem a ver com a igreja. Existe um plano divino para isso. E desde Deus trabalhando essa situação, e nós vamos ver especificamente quando ele diz: vós sois filhos do Deus vivo. Essa frase significa que Deus não está só trabalhando a vida daqueles que são seus. Deus não vai enviar Jesus simplesmente para os judeus. Ele enviou sim para eles, mas eles não o receberam. E Deus fez o quê? Começou a trabalhar com os povos gentios, levantou Paulo para ser o apóstolo dos gentios e estar trabalhando com os gentios. Então, é verdade que a palavra profética contempla mudanças futuras nos filhos de Israel, de modo que se reconciliarem com o seu Deus. O quadro aqui será revertido com o arrependimento de uma mudança de comportamento de Israel. Mas a expressão vós sois filhos de Deus vivo, do Deus vivo, diz respeito aos gentios que se converteriam à fé cristã na dispensação da graça. Então, desde aquele tempo, Deus já está trabalhando sobre aqueles que iriam entender Jesus na sua vida, que não seriam os judeus, ou bem poucos deles, mas seriam muito mais os gentios, aqueles que não são da linhagem de Israel, mas que também ouviriam da palavra, e como o Lucas falou pela manhã no cântico aí, ministrando o cântico, a fé através do ouvir a palavra de Deus, né? Alguém sabe dizer quantas dispensações existem e o que é dispensação? 7. Exatamente. E dispensação tem a ver com um período onde Deus coloca os homens a quê? À prova. Um período onde Deus permite determinadas coisas para pôr o homem à prova, para provar a fidelidade de cada um. É interessante que, quando nós falamos domingo passado, domingo retrasado, que Deus não está aleatório na história. Deus não está perdendo o controle da história. Deus deixa aí até um momento onde Ele retoma e diz: a história vai caminhar dessa forma. Foi dessa forma que eu planejei para que a história desse sua continuidade. Então Deus retoma, chamando a atenção. Então, dispensação é um período onde Deus põe o homem à prova. Quem está à prova nesse período? Você, Lucas? É interessante. Todos nós, né? Todos nós. É isso que você falou de resiliência e Deus nos colocou na prova, né? Por permissão de Deus, né? Então, o caminho de Deus ele é perfeito. Só que nós passamos por prova pelas nossas escolhas. Então, Deus permite que passamos por esses tipos de prova. E assim como Jesus foi posto à prova também, nos 40 dias que ele passou no deserto, eu entendo que nós só saberemos se realmente somos cristãos quando nós passarmos pelo nosso deserto, onde a gente vai pôr a prova. Porque ser cristão, quando está tudo fácil, é legal. Agora, ser cristão quando você está sendo provado, aí você vai mostrar ser Jesus vivo através da sua vida. Eu entendo assim como eu falei da batalha, que é todo momento, o nosso deserto também. Todo dia nós passamos por um deserto. Ou não. Acontecem situações que você fala, e agora? Mas nesse período, nesse tempo, nesse deserto, Deus continua conosco. Ele só está dizendo: eu vou olhar, se podemos conjecturar assim, e deixar até onde ele vai. Até onde ele resiste por ele mesmo. Mas eu estou aqui. A hora que ele me chamar, a hora que ele me invocar, eu vou entrar com provisão, eu vou entrar com socorro. Mas Deus permite, porque Deus é o único que conhece os nossos corações. A pessoa pode dizer aqui: olha, mudei, agora eu sou outra pessoa. Mas sabe, só quem pode carimbar isso e certificar isso é Deus, porque Ele conhece o coração. Nós podemos mascarar uma situação, mas com Deus não tem como. Então aqui, esse quadro não vai dar para ver, porque eu tentei ampliá-lo e distorceu, ficou muito ruim. Mas aí eu peguei e trouxe algumas questões para que a gente pudesse entender aqui. Então aí está a primeira dispensação, está em branco lá em cima, dispensação da inocência.
Então essa primeira dispensação, onde Deus colocou o homem à prova e deu um período a ele. E ele fez o quê? Acabou pecando, desobedecendo ao Senhor. Então ele se deu com o casal que iniciou a criação de Deus como seres humanos. A dispensação da consciência. E aí, infelizmente por causa da parede, mas aí tem o dilúvio, ok? Tem uma arca aí. E os resultados da dispensação da consciência do Éden, até o dilúvio, foi que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus faz o quê? Deu um período de prova a eles e destruiu a terra, como ele já havia planejado. Dispensação do governo humano. E aí tem a ver com a Torre de Babel, quando eles queriam chegar ao topo, né? Atingir o céu. E Deus faz o quê? Confunde as línguas. Ninguém entendia mais ninguém. Ninguém compreendia mais. Vai lá, pega isso. Faz o quê? E ao invés de haver uma harmonia para aquilo que eles queriam fazer, passou a ter confusão, separação, discussão, e deu no que se deu. Essa é a terceira dispensação. A quarta dispensação é a da promessa. E aí tem a ver com Abraão. A questão dele ser o pai de uma grande nação. Sai da tua terra, da tua parentela, né? Que eu vou te dar, eu vou fazer de você aquilo. E como é estranha essa questão, né? Vou fazer de Abraão uma grande nação. Quantos filhos Abraão teve? 2. 7 filhos. A princípio, né? Até que Sara pôde dar mais filhos a ele. 8, né? Dois filhos na primeira. Um com H, um com Sara. Mais 6 está Isso aí. Então essa é a dispensação da promessa. Quando Deus pôs o homem à prova e Abraão foi provado. Abraão só pisou na bola. Abraão só pisou na bola por quê? Porque ele não, para querer agradar Sara, deu ouvidos a ela em vez de dar ouvido a Deus. E Deus diz o quê? Retardarei a sua bênção, porque você não deu ouvidos a mim. E não é assim conosco também. Muitas vezes é retardada as nossas bênçãos, porque nós damos ouvido a outras coisas, a outras situações, a nossa própria vontade, ao invés de darmos ouvido realmente a Deus. Então, o período, essa quarta dispensação. A quinta dispensação é a lei. Quando Deus institui a lei através de Moisés, para que o povo pudesse ser dirigido, para que o povo pudesse saber até onde é o seu limite. Porque na verdade, se nós não conhecemos o nosso limite, nós cometemos atrocidades. Então o homem precisa conhecer o seu limite, né? Por que existem leis de trânsito? Você não pode fazer isso, não fazer aquilo. Porque se não tiver limites, você vai querer andar na velocidade que você quiser, você vai querer atravessar um cruzamento da forma que você quiser. Então, assim é também em relação ao pecado. Deus, na sua palavra, Ele coloca: você pode fazer isso, isso você não pode. Isso é um limite, né? Isso é um limite. Então Deus está limitando para que o homem possa ter um parâmetro até onde ele pode ir, até onde ele não pode. O que ele pode fazer e o que ele não pode. O que ele deve fazer, o que ele nunca deveria fazer. Então Deus instituiu os 10 mandamentos, que Jesus veio, não desfez esses mandamentos, mas os cumpriu e os resumiu em 2. Que é amar o teu Deus de todo o teu conhecimento, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 resumem tudo aquilo que está lá no Êxodo 20, né? Quando fala da lei. E aí entra o nosso período, o período da dispensação da graça, o período em que Jesus vem e, para aqueles que entende de forma calvinista, é a graça irresistível. A graça que quando chega ao coração do homem não tem como ele resistir, né? Mas eu entendo que
O homem tem como resistir a questão por conta do livre-arbítrio até o momento em que ele ainda não entendeu Jesus na sua vida. A partir do momento que ele entende Jesus na sua vida, ele não tem mais livre-arbítrio, porque não é mais a vontade dele, mas é a vontade de Deus na sua vida. E Gálatas 2:20 é bem característico nisso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, não é mais o que eu quero fazer, não é a maneira como eu quero viver, mas é a maneira como Deus quer que eu viva para a sua glória, a maneira que Deus quer que eu viva para glorificar o seu nome. Então é de uma forma totalmente diferente. E aí entra também o último período de prova, que é a dispensação do milênio, que para alguns que não pensam de forma dispensacionalista, né, aqueles que são amilenistas já pensam que nós já estamos vivendo um milênio, mas não entendo assim. Entendo que nós ainda passaremos esse tempo, que não é agora, que é quando Jesus voltar com a sua igreja para julgar os povos. A situação espiritual de Israel naqueles dias levou o povo a se igualar aos gentios. Deus chamou Israel de povo de bezerro, e quem for trabalhar o capítulo 10 vai ver isso daí, vai explorar também essa questão. E tem a ver com Romanos 3:9 e 23. Romanos 3:9 fala o que e o versículo 23. Vamos lá na referência bíblica, senão o Luiz dorme. 3, 9 e 23, né? É. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então levou o povo a se igualar. Então nem o povo de Deus, que conhecia a palavra de Deus, podia dizer sobre os outros povos que não conhecia, porque eles faziam e cumpriam as mesmas práticas do outro. E foi isso que os levou a uma infidelidade, a se desviar do caminho do Senhor. E por conta disso, Deus faz o que faz, levantando o profeta e agindo da forma que age em relação ao casamento, em relação aos seus 3 filhos, exortando o povo à sua infidelidade, à sua quebra de aliança. E com isso, Deus diz: todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Ok? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos venham ao conhecimento de Jesus. Já deu? Ok. Queridos, eu vou então atender ali, ok? Se os irmãos quiserem estar aí conversando, eu já vou. Certo?